A pasta de cartão caiu na minha mesa da cozinha com um baque suave que, de alguma forma, ecoou por todo o meu corpo. A mão da minha irmã ainda repousava sobre ela, os nós dos dedos brancos de tensão. Não sabia se devia contar-te, sussurrou ela, mas tu mereces saber. Fitei a pasta, o meu café arrefecendo ao meu lado. Algo dentro de mim já sabia o que aqueles papéis continham, mas outra parte, a parte que passou 15 anos a construir uma vida com Thomas, agarrava-se desesperadamente à negação. Diz-me só o que vou ver, consegui dizer, com a voz mais firme do que me sentia. Extratos bancários, escrituras de propriedade e papéis de divórcio já redigidos. Ela fez uma pausa, os olhos cheios de lágrimas. Ele tem planeado isto há 2 anos, Emma. 2 anos a mover bens, a criar empresas de fachada e a construir um caso de que tu contribuíste minimamente para o negócio. O negócio. O nosso negócio. A agência de marketing que construímos do nada, quando mal tínhamos saído da universidade, a trabalhar num apartamento apertado com portáteis em segunda mão. Aquela da qual eu me afastei quando a nossa filha Lily nasceu, a seu pedido, porque um de nós tem de se focar na família. Senti algo quebrar dentro de mim. Não foi o coração, mas a imagem cuidadosamente construída que eu tinha do meu casamento, do meu marido, da minha vida. Há mais, continuou a minha irmã. Ele anda com alguém. A nova sócia dele, murmurei. A jovem e brilhante estratega que ele contratou no ano passado. A mulher que me mandou um postal de Natal com o rosto sorridente ao lado do meu marido, os braços um no outro de uma forma que me fez parar por um instante antes de ignorar os meus próprios instintos. Abri a pasta com as mãos a tremer. Lá estava. Traição documentada. Não apenas um caso, mas um plano sistemático para me apagar. Declarações financeiras a mostrar dinheiro desviado para contas de que eu não sabia. Uma propriedade em Montana. Um estado onde mencionei uma vez querer reformar-me, comprada por uma empresa onde eu não tinha ligação nenhuma. E o mais devastador. Uma estratégia legal para alegar que eu abandonei voluntariamente o negócio para me tornar apenas dona de casa. A casa no Lake Haven está no nome dela agora, disse a minha irmã suavemente. Aquela onde os nossos pais costumavam levar-nos. Isso quebrou algo em mim. Aquela casa estava na minha família há gerações antes de a incluirmos nos bens da empresa, por sugestão do Thomas. Uma estratégia fiscal, chamou-lhe ele. Como é que conseguiste isto? Perguntei, de repente muito consciente de que conhecimento era poder, e eu precisava de todo o que conseguisse. O Julian, do departamento jurídico, sempre teve um fraquinho por ti. Veio ter comigo quando Thomas lhe pediu para preparar os documentos que te removiam como beneficiária das apólices de seguro. Julian. Claro. O advogado discreto e com princípios que me avisou, anos atrás, de que o Thomas tinha métodos preocupantes. Defendi o meu marido na altura, atribuindo as preocupações do Julian a ciúmes profissionais. O meu telemóvel vibrou com a mensagem diária do Thomas. A trabalhar até tarde hoje. Não me esperes. Amo-te. A crueldade casual daquele amo-te fez-me o estômago virar. Durante 2 anos, ele olhou-me nos olhos, beijou-me todas as manhãs antes de sair, planeou festas de aniversário para nossa filha. Tudo enquanto preparava meticulosamente a minha substituição. Ele vai apresentar o pedido no próximo mês, disse a minha irmã, depois de fechar o contrato com a Harrison. Vale milhões, e ele não quer que tenhas direito a nada disso. O contrato Harrison. Aquele que eu consegui através da minha colega de faculdade, que agora lidera o departamento de marketing deles. Aquele que o Thomas inicialmente desvalorizou como uma perda de tempo, até eu o convencer do seu potencial. Ele sabe que tu sabes? Perguntei. A minha irmã abanou a cabeça. O Julian foi cuidadoso. Para o Thomas, está tudo a correr conforme o plano. Levantei-me devagar, caminhei até a parede com as fotos da família. Rostos sorridentes de férias, feriados, celebrações importantes. 15 anos daquilo que eu pensava ser a construção de uma vida em conjunto. Alguma vez aquilo foi real? Emma! A voz da minha irmã atravessou os meus pensamentos. O que vais fazer? Virei-me para ela, algo novo e frio a instalar-se no meu peito, onde antes havia pânico. Primeiro, vou fazer outro café, disse, pegando na minha caneca. E depois vou fazer aquilo que sempre fiz melhor que o Thomas, pensar 10 passos à frente.
Nessa noite, deitei-me ao lado do Thomas na nossa cama, ouvindo a sua respiração tranquila. Estudei o seu rosto na penumbra, o rosto ao qual acordei durante 15 anos. Teria havido sinais? Momentos em que a máscara escorregou? Revi 1000 memórias, à procura de pistas que não vi. Havia muitas, percebi agora. A maneira como me sugeriu que me focasse em criar a Lily em vez de voltar à agência após a licença de maternidade. És insubstituível como mãe, disse ele. E posso contratar outro diretor de marketing. A forma suave mas insistente como me desencorajava de manter contato com pessoas do setor. As decisões financeiras que ele apresentava como pormenores aborrecidos que ele tratava para que eu não me preocupasse, para que a minha mente criativa ficasse livre. Eu achava que era amor, proteção, parceria. Na realidade, foi isolamento e preparação. Na manhã seguinte, mantive a minha rotina com precisão mecânica. Preparei o pequeno almoço para Lily, beijei o Thomas ao sair para o trabalho, sorri e acenei quando ele mencionou mais uma noite de trabalho. A apresentação da Harrison está a consumir tudo o que temos, disse ele, endireitando a gravata. A azul que eu lhe dera no nosso aniversário. A Rebecca e eu talvez tenhamos de passar a noite toda nisto. Faz o que for preciso, respondi, a minha voz calorosa e compreensiva. Acredito em ti. No momento em que a porta se fechou, transformei-me. Liguei para a escola da Lily e organizei para que ficasse com a minha irmã durante alguns dias. Uma noite especial com a tia enquanto a mamã trata de algumas coisas. Depois, comecei a minha reconnaissance. Comecei pelo que conhecia melhor. O nosso escritório em casa. Aquele que o Thomas raramente usava porque tinha tudo no trabalho. Por trás do fundo falso da gaveta da secretária, um esconderijo que ele pensava que eu desconhecia. Encontrei pendrives protegidas por palavra-passe, claro. Mas o Thomas sempre me subestimou. A palavra-passe era a data de nascimento da nossa filha mais os 2 primeiros dígitos do apelido da mãe dele. A mesma combinação que ele usava há anos. O que encontrei fez-me gelar o sangue. Não só planos detalhados para sair do nosso casamento, mas provas de fundos de clientes mal geridos, projetos cobrados a preços mais altos do que os relatados, lucros escondidos dos sócios, e mais preocupante ainda, um rastro digital a mostrar como ele vinha sistematicamente a diminuir o meu papel nos registros da empresa há anos. Havia e-mails entre ele e a Rebecca a discutir o problema Emma. Ela ainda tem muitas lealdades na indústria, escrevera Rebecca. Precisamos garantir que a narrativa está estabelecida antes de avançarmos. A resposta do Thomas. Não te preocupes. Quando estivermos prontos, ninguém se vai lembrar que ela foi mais do que a esposa que ajudava no início. A esposa que ajudava. Eu, que consegui os nossos 3 primeiros grandes clientes através da minha rede da universidade. Eu, que criei a campanha de assinatura que se tornou a imagem de marca da agência. Eu, que trabalhei 80 horas por semana enquanto estava grávida porque um cliente importante estava a hesitar. Imprimi tudo, acrescentando ao dossiê de cartão da minha irmã. Depois, fiz 3 chamadas. A primeira, ao Julian, para confirmar o que a minha irmã me dissera e agradecer-lhe pela lealdade. Nunca me senti bem com a forma como ele te estava a afastar, disse o Julian em voz baixa. Tu construíste aquilo tanto quanto ele. A segunda, a minha velha amiga Diana, agora uma contabilista forense. Preciso de alguém que consiga seguir movimentações financeiras sem ativar alarmes, expliquei. E preciso disso para ontem. Por ti, Emma, começo esta noite, prometeu ela. A terceira chamada foi a mais difícil, para o velho amigo do meu pai, um juiz reformado que sempre me tratou como filha. Henry, preciso de aconselhamento jurídico do mais discreto possível, disse quando ele atendeu. Isso tem a ver com Thomas? Perguntou ele, surpreendendo-me. Por que perguntas isso? Houve uma pausa. Emma, já vi isto antes. A forma como ele começou a arranjar desculpas para tu não ires a eventos da indústria. Como começou a falar da empresa como se fosse uma criação só dele. Esperava estar enganado. Nessa noite, quando Thomas mandou mensagem a dizer que não viria para casa, respondi com preocupação perfeita. Não trabalhes demais, querido. Tudo bem com a apresentação da Harrison? A resposta veio rapidamente. Apenas algumas complicações inesperadas. A Rebecca está a ajudar-me a resolvê-las. Não fiques à minha espera.
Sorri para o telemóvel. Claro que ela estava. Durante a semana seguinte, tornei-me atriz consumada, desempenhando o papel de esposa aliada na perfeição. Perguntava pelo dia dele, mencionava que estava ansiosa pelos planos de verão, até sugere que devíamos pensar em renovar a Casa do Lago, já que teremos tanto para celebrar depois do contrato Harrison. Tudo enquanto reunia provas, fazia cópias, garantia declarações e juntava as peças da traição elaborada que se desenrolava à minha volta. O Thomas tinha sido minucioso, mas o plano dele tinha uma falha fundamental. Foi construído com base na suposição de que eu era exatamente o que ele passou anos a treinar-me para ser: decorativa, dependente e desligada. Ele esquecera-se de quem eu era antes de começar a apagar a minha luz. Sabes o que sempre te tornou especial, Emma? Disse a minha colega de quarto da universidade quando lhe liguei sobre o contrato Harrison. Tu nunca aceitaste as coisas tal como te eram apresentadas. Sempre procuraste o ângulo que ninguém via. Estava na altura de encontrar esse ângulo. E, quando Thomas menos esperasse, eu mostraria-lhe exatamente o que ele subestimou. 3 semanas. Foi o tempo que me dei para virar o jogo. O tempo exato até o Thomas planear surpreender-me com os papéis do divórcio após assegurar o contrato Harrison. Instalei um centro de operações em casa da minha irmã, mantendo uma normalidade perfeita em casa. Folhas de cálculo, documentos legais e notas de estratégia cobriam as paredes do quarto de hóspedes dela. A Diana entregou análises forenses que confirmaram os meus piores receios. O Thomas não estava apenas a preparar-se para o divórcio, ele vinha a desvalorizar sistematicamente as minhas contribuições e a desviar ativos da empresa há anos. Na verdade, é impressionante, de forma sociopática, comentou a Diana, apontando para transferências complexas de fundos. Ele criou um rasto de papel que faz parecer que tu recebeste lucros que, na verdade, foram para as empresas fantasma dele. Conseguimos provar que é fraude? Perguntei. Com o que eu encontrei e o que tu forneceste, absolutamente. Mas provar fraude não era suficiente. Eu precisava de uma alavanca que o fizesse recuar imediatamente. Porque uma batalha legal longa só prejudicaria a Lily. Precisava de algo que o Thomas temesse mais do que perder dinheiro. A resposta veio de uma fonte inesperada. A assistente executiva dele, Marie. Sempre mantive uma relação amigável com a Marie, enviando-lhe prendas de aniversário e lembrando-me da graduação do filho. Quando a encontrei casualmente para um café, fingindo querer preparar uma surpresa de aniversário para o Thomas, ela hesitou antes de dizer algo que mudou tudo. Emma, eu não me sinto bem com algumas coisas que estão a acontecer no escritório. Ela olhou em volta, nervosa. O Thomas tem me pedido para preparar apresentações sobre a história da empresa. Pois, eles não te mencionam de todo. O que queres dizer? Apresentações para novos clientes, retrospectivas da empresa. É como se nunca tivesses existido. E a mais. Ela baixou a voz. O contrato Harrison. O Thomas disse à equipa deles que a ligação inicial veio da rede da Rebecca, não da tua. Mantive o rosto neutro, apesar da raiva ferver dentro de mim. Isso é interessante. A outra coisa. A Marie enfiou a mão na mala e deslizou uma pen USB pela mesa. Guardei cópias de tudo, e-mails, apresentações, contratos originais, incluindo aqueles que mostram a tua assinatura como sócia fundadora. Não sei se ajuda, mas não me pareceu certo deixá-lo apagar-te. Aquela pen era ouro. Continha anos de documentos da empresa sem alterações. Prova de que o Thomas não só planeava divorciar-se de mim, como reescrevia ativamente a história da nossa empresa. Entre os ficheiros havia algo ainda mais valioso, evidência de que o Thomas tinha apresentado projeções financeiras alteradas ao nosso grupo de investidores no último trimestre, uma violação grave das normas da SEC. Com as provas da Marie, a análise forense da Diana e as informações internas do Julian, eu tinha munição suficiente. Mas ainda precisava de uma estratégia que anulasse as vantagens do Thomas, controlo do escritório, relações com os clientes atuais e o elemento surpresa. Encontrei a minha resposta enquanto revia antigos documentos de constituição da empresa. O Thomas insistira numa estrutura corporativa complexa por razões fiscais, criando empresas-mãe e subsidiárias. Mas enterrada nessa complexidade estava um tesouro legal, uma cláusula esquecida no nosso acordo de parceria original.
Isto é brilhante, disse o Henry quando lhe mostrei. A cláusula de sobrevivência aqui significa que, se um dos sócios for considerado culpado de fraude material contra a empresa, as suas ações revertem automaticamente para o outro sócio. É invulgar, mas legalmente vinculativo. O Thomas insistiu nela, expliquei. Na altura estava paranoico com a ideia de eu desviar dinheiro. Irônico, não é? O meu plano tomou forma: documentação da fraude, pressão dos investidores pelas falsas representações e a armadilha legal que o Thomas montara para si próprio anos atrás. Contactei pessoas-chave, o nosso investidor anjo original, que sempre gostou mais de mim do que do Thomas. O nosso primeiro grande cliente, que ainda me enviava postais de Natal. E, mais importante ainda, a minha colega de quarto da universidade que agora trabalhava na Harrison. O Thomas fez o quê? Explodiu ela, quando lhe expliquei em voz baixa como ele tentará apagar o meu papel na ligação entre as empresas. Emma, ele vai apresentar ao nosso conselho na próxima semana. Já estava desconfiada quando apareceu com aquela tal de Rebecca nas reuniões preliminares em vez de ti. Gostava que não desse a entender que falamos, pedi com cuidado. Ela fez uma pausa, depois percebeu. Estás a preparar alguma coisa. Não te preocupes, o meu poker face é excelente. Mas Emma, faz com que ele pague. 3 dias antes de o Thomas assegurar o contrato Harrison e uma semana antes de me servir os papéis do divórcio, fiz os preparativos finais. Transferi a Lily para a casa da minha irmã para uma semana especial com a tia. Garanti acesso a contas conjuntas que o Thomas pensava que eu tinha esquecido. E preparei um envelope de cartão simples com uma nota manuscrita. Nessa noite, o Thomas chegou cedo a casa, pela primeira vez em muito tempo, aparentemente bem disposto. O negócio com a Harrison está praticamente fechado, anunciou, afrouxando a gravata. Só falta a apresentação formal na segunda-feira. Mas eu e a Rebecca já temos tudo tratado. Que bom, sorri, servindo-lhe o seu uísque favorito. Tens trabalhado tanto. Ele pegou no copo, estudando-me com que talvez fosse uma faísca de suspeita, ou talvez culpa. Sabes, não teria conseguido sem ti, Emma. O apoio que me deste todos estes anos, significa tudo. Por um momento, ao olhar para ele a dizer aquelas palavras, sabendo que planeava, senti uma mistura estranha de tristeza e clareza. Aquele homem tinha sido meu parceiro durante 15 anos. Construímos empresas, uma família, uma vida. E algures pelo caminho, ele decidiu que eu era descartável. Ao sucesso, disse eu, erguendo meu copo. E a recebermos exatamente o que merecemos. Ele sorriu, sem perceber o duplo sentido nas minhas palavras. Tenho a sensação de que estas próximas semanas vão mudar tudo para nós. Oh, Thomas, disse suavemente, não fazes ideia de como tens razão. A segunda-feira chegou, o dia da grande apresentação do Thomas para Harrison. Enquanto ele andava de um lado para o outro a reunir os seus materiais, dei-lhe um beijo de despedida com a naturalidade de sempre. Arrasa, disse eu, endireitando-lhe a gravata. Obrigado, querida. Não me esperes, vamos celebrar esta noite. Ele parou à porta. Ah, e preciso de te falar de algo importante este fim de semana. Uma reestruturação de negócios que pode afetar os nossos impostos. A conversa importante que precederia os papéis do divórcio. Que atencioso da parte dele marcar para o fim de semana. Estou ansiosa, sorri. Boa sorte hoje. Mal o carro saiu da garagem. Entrei em ação. Vesti o fato de poder que escondia no fundo do roupeiro. Uma roupa que o Thomas não via há anos, porque me convenceu de que era demasiado agressiva para eventos escolares. Chamei um Uber. Não queria que vissem o meu carro. Às 9h45 em ponto, exatamente 15 minutos antes da apresentação marcada, entrei na sede da Harrison. A minha colega de quarto da universidade, Jennifer, agora diretora de marketing deles, recebeu-me no átrio com um sorriso contido. A sala de conferências já está pronta, disse ela, para benefício de quem pudesse ouvir. Depois, baixando a voz. Ele está no lounge executivo a fazer o teatrinho de charme com a Rebecca. Não fazem ideia de que estás aqui. Perfeito. Apertei-lhe a mão. Obrigada por isto. Estás a brincar? Estive à espera disto o fim de semana todo. Entramos numa grande sala de conferências onde esperava toda a equipe executiva da Harrison,
juntamente com Julian, do nosso departamento jurídico, que chegará separadamente, como planeado. O Thomas ainda não estava lá, mas os materiais da apresentação já estavam no ecrã. O slide de abertura dizia Proposta de Parceria Estratégica, apresentada por Thomas Reynolds, CEO. O meu nome, como a Marie avisara, em lado nenhum. A Jennifer pigarreou. Enquanto esperamos pelo Sr. Reynolds, pensei que seria útil ouvirmos algum contexto histórico sobre a relação entre as nossas empresas. Dei um passo em frente, sentindo uma calma estranha. Obrigada, Jennifer. Para quem não me conhece, sou a Emma Reynolds, cofundadora e parceira igualitária da Reynolds Marketing Partners. A porta abriu-se e o Thomas congelou a meio passo, a Rebecca quase chocando com ele por trás. A cor desapareceu-lhe do rosto quando os nossos olhos se encontraram. Emma conseguiu dizer, recuperando depressa. Que surpresa! Não sabia que vinhas. Decisão de última hora, respondi, com leveza. Estava apenas a dar à equipa um pouco de contexto sobre como as nossas empresas se ligaram pela primeira vez, através da Jennifer e de mim, nos tempos da universidade. Pois, disse o Thomas, tenso, avançando para a frente da sala. Bem, talvez devêssemos seguir a agenda, por causa do tempo. Na verdade, interveio a Jennifer. O conselho pediu especificamente a presença da Emma quando mencionei que ela estava disponível. Esperávamos ouvir a perspectiva de ambos os sócios sobre esta potencial colaboração. O Thomas lançou um olhar apavorado a Rebecca, que avançou suavemente. Estamos muito felizes por a Emma se ter juntado a nós, disse a Rebecca com uma cordialidade treinada. Embora, como o Thomas mencionou, tenhamos preparado uma apresentação com um fluxo específico. Que tenho a certeza de que está excelente, interrompi com educação. Mas antes de começarmos, reparei num pequeno erro nos materiais iniciais. Apontei para o ecrã. A estrutura de liderança da empresa está representada incorretamente. Como sócios fundadores com partes iguais, o Thomas e eu partilhamos o cargo executivo com focos operacionais diferentes. O maxilar do Thomas contraiu-se. A Emma optou por focar-se nas responsabilidades familiares nos últimos anos, enquanto eu liderei as operações diárias. Mas sim, tecnicamente. Não tecnicamente, Thomas. Legalmente. Sorri para a sala. O que me leva a uma divulgação importante antes de prosseguirmos. Julian, importas-te? O Julian levantou-se e distribuiu dossiês por todos os presentes na sala. Estes são documentos financeiros e de propriedade certificados da Reynolds Marketing Partners, se explicou de forma profissional. O Thomas atirou-se aos dossiês. Tem havido alguma confusão. Estes documentos não estão autorizados. Estão arquivados junto do Estado, Thomas disse eu calmamente. Juntamente com provas que enviei à SEC sobre a deturpação dos dados financeiros da empresa ao nosso grupo de investidores no último trimestre. A sala ficou mortalmente silenciosa. Os executivos da Harrison trocaram olhares. Do que é que ela está a falar? Perguntou o CEO da Harrison diretamente ao Thomas. O Thomas forçou uma gargalhada. Um simples mal-entendido entre cônjuges. Talvez devêssemos fazer uma pequena pausa. Nenhum mal-entendido, continuei com firmeza. Apenas documentação de fraude sistemática, incluindo manipulação de declarações de lucro, má alocação de fundos de clientes e tentativa de desviar ilegalmente ativos da empresa. Virei-me para a equipa da Harrison. Peço desculpa por esta situação desconfortável, mas como parceira ética de negócios, senti-me na obrigação de divulgar estas questões antes de entrarem num novo contrato. A Rebecca avançou. Isto é ridículo. O Thomas e eu preparamos projeções precisas. Ah, sim. O Thomas e a Rebecca. Sorri. Devo também divulgar que estes dois têm uma relação pessoal que comprometeu decisões comerciais, incluindo a tentativa de me remover da empresa antes de assegurar este contrato. A sala encheu-se de murmúrios. O rosto do Thomas passou de branco a vermelho. Emma, chega, sussurrou ele. Na verdade, estou apenas a começar, respondi. Julian, por favor, explica as implicações da seção 8.3 do nosso acordo de parceria. O Julian levantou-se. De acordo com a cláusula de sobrevivência que o Sr. Reynolds insistiu em incluir no acordo original,
A fraude comprovada por parte de um dos sócios transfere automaticamente todas as ações para o outro sócio. Dadas as provas submetidas às autoridades esta manhã, o controlo da empresa passa agora legalmente para Emma Reynolds. Virei-me para o Thomas pela primeira vez. Estás despedido, Thomas. A segurança, organizada previamente pela Jennifer, chegou e escoltou o Thomas e a Rebecca, que protestavam, para fora da sala. Quando saíram, reparei em algo que não esperava. Alívio nos rostos de vários executivos da Harrison. Tinha preocupações com algumas daquelas projeções, admitiu o CFO assim que o Thomas saiu. Pareciam demasiado otimistas. O CEO inclinou-se para a frente. Emma, isto é altamente irregular, mas agradeço a tua transparência. O que acontece agora? Inspirei fundo. Agora apresento a proposta real que a minha equipa preparou, com números realistas, estratégias éticas e a criatividade que construiu a nossa reputação desde o início. Durante a hora seguinte, fiz exatamente o que me tinha sido impedido durante anos. Liderei. Apresentei. Respondi a perguntas com confiança e autoridade. E, quando terminou, o CEO da Harrison levantou-se e estendeu-me a mão. Teríamos todo o gosto em avançar com a Reynolds Marketing Partners sob a tua liderança, Emma. Embora talvez uma mudança de nome seja apropriada. Ao apertar-lhe a mão, senti algo que não experimentava há muito tempo. O simples poder de ser vista exatamente como sou. O desfecho desenrolou-se como uma série de réplicas. O Thomas tentou tudo, processos legais, tentativas de aceder aos sistemas da empresa, que eu já tinha bloqueado, até uma reunião de súplica desesperada onde oscilou entre ameaças e desculpas emocionadas. Destruíste tudo, disse ele do outro lado da mesa da sala de conferências. O advogado ao lado dele visivelmente desconfortável. Não, Thomas. Foste tu que fizeste isso quando decidiste que eu era descartável, respondi com calma. A diferença é que eu guardei as provas. No fim, perante a possibilidade de acusações criminais por fraude financeira e violações da SEC, o Thomas aceitou o acordo de separação que o Julian preparou, um acordo justo, mas não generoso, que reconhecia suas contribuições iniciais para a empresa, enquanto responsabilizava pelas suas ações. Ele não ficaria sem nada. Eu nunca faria isso ao pai da Lily. Mas nunca mais voltaria a controlar aquilo que eu ajudei a construir. A Rebecca desapareceu rapidamente quando o vento mudou, aceitando um emprego do outro lado do país. Os funcionários uniram-se em torno de mim com uma lealdade que me levou às lágrimas, muitos confessando que se sentiam desconfortáveis com as mudanças que o Thomas implementava. A empresa perdeu o coração quando te afastaste, disse-me a Marie no meu primeiro dia de regresso a tempo inteiro. Todos sentimos isso. Reconstruir a minha vida teve outras dimensões além do trabalho. A Lily, claro, fez perguntas, difíceis, que exigiam uma honestidade adequada à idade. O papai está em apuros? Perguntou ela uma noite, enquanto eu a aconchegava na cama. O papá cometeu alguns erros no trabalho, expliquei com cuidado. E agora tem de os corrigir. Mas ele ainda te ama muito. E vais continuar a vê-lo todas as semanas. Estás triste? Aqueles olhos atentos de 9 anos sondaram o meu rosto. Considerei a pergunta seriamente. Estive triste. Mas agora, estou orgulhosa de mim mesma. Às vezes, defender-nos a nós próprios sabe melhor do que ficar confortável mas pequena. Ela acenou com uma compreensão surpreendente. Como quando a Emma Watson enfrentou aqueles miúdos maus no meu livro. Exatamente assim. Sorri, beijando-lhe a testa. 6 meses depois do que os funcionários da empresa agora chamavam simplesmente a apresentação, sentei-me no meu escritório, não a grandiosa sala de canto do Thomas, que eu transformei num espaço colaborativo, mas numa sala cheia de luz com vista para o rio. A empresa tinha renascido como Clarity Partners, com foco renovado em práticas éticas de negócios e relações transparentes com os clientes. O contrato com a Harrison foi, de facto, transformador, embora não da forma como Thomas planeava. Levou a mais 3 grandes clientes que valorizavam a nossa nova direção e abordagem baseada em valores. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem da Jennifer. Almoço amanhã para celebrar os resultados do 3º trimestre. Levo champanhe. Sorri e respondi afirmativamente. Depois voltei ao computador para terminar um e-mail.
Uma notificação apareceu. O Thomas tinha publicado algo nas redes sociais pela primeira vez em meses. Contra o meu melhor julgamento. Cliquei. Era uma foto dele com a Lily no jogo de futebol dela. A legenda dizia: a aprender o que realmente importa na vida. Novos começos abençoados. Senti uma emoção complexa que não era bem perdão, mas algo próximo. O reconhecimento de que as pessoas podem ser terríveis e redimíveis ao mesmo tempo. Que o homem que tentou apagar-me podia também amar sinceramente a nossa filha. A porta do meu escritório abriu-se e o Julian espreitou. A equipa de design precisa do teu feedback sobre a apresentação da nova marca. Tens 1 minuto. Sempre. Levantei-me, fechando o post do Thomas sem comentário. Enquanto caminhava pelo escritório, cumprimentando colegas, notando a energia e criatividade a fluir livremente, percebi algo profundo. A pior traição da minha vida levou-me de volta a mim mesma. Não a uma versão diminuída que podia ser posta de lado, mas a plena expressão de quem eu sempre fui destinada a ser. Nessa noite, ao conduzir para a casa da Lily, vi o meu reflexo no espelho retrovisor e mal reconheci a mulher que me devolvia o olhar. Não porque tivesse mudado, mas porque finalmente tinha emergido. Como alguém que sai das sombras para uma luz clara e reveladora. Agora vês-me, murmurei para ninguém, e para todos. E, mais importante ainda, eu vejo-me.